Salve, Leandro! Salve a todos que estão acompanhando mais uma edição aqui do Valadares na TV, edição desta segunda-feira. Estou chegando para poder falar do final de semana dos mineiros no Campeonato Brasileiro da Série A e também no Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos começar falando do Galo, né? O Atlético que finalmente conquistou a sua primeira vitória no Brasileirão da Série A. Galo que bateu a equipe do Sport pelo placar de 1-0. Gol mais uma vez marcado pelo atacante Hulk, que tem sobrado em solo brasileiro. Galo que teve uma partida, fez um jogo muito tranquilo. O Sport é uma das equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro e, sem sombra de dúvidas, pelo menos inicialmente, dá mostras de que vai lutar para não cair, para não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, claro, de 2022. Atlético que teve em Nátio Fernandes mais uma vez a sua grande referência, especialmente, obviamente, no meio de campo, foi o grande responsável por parar o ritmo da partida, acelerar o jogo quando era necessário e mais uma vez deu mostras e mostrou o porquê foi a grande contratação do Atlético para esta temporada de 2021. Hulk, né? O que falar do Hulk, que mais uma vez foi uma peça importante e marcou o gol da vitória importantíssima para a equipe do Atlético, que estreou com uma derrota frustrante no último final de semana, perdeu em casa para a equipe do Fortaleza de virada, e o Galo, que é considerado, e de fato é, uma das principais equipes do futebol brasileiro, que vai brigar por todos os títulos, ou deve dar mostras de que vai brigar por todos os títulos, seja Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Campeonato Brasileiro, quando se depara com uma equipe que vai brigar na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão, o Atlético tem que passar por cima. Acabou não passando por cima em relação à questão do placar, mas uma vitória era extremamente necessária e fundamental para as pretensões do técnico, da equipe comandada pelo técnico Cuca. Galo que agora tem uma pausa no Campeonato Brasileiro, no meio de semana vai receber a equipe do Remo, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Atlético estreou na Copa do Brasil vencendo a equipe do Remo pelo placar de 2-0 e está muito tranquilo, está com um pé e meio na fase de oitavas de final do torneio mata-mata nacional. E no próximo domingo, o Atlético, que tem uma parada dura pela frente, vai receber a equipe do São Paulo. São Paulo que, assim como o Galo, é tido e havido como uma das grandes equipes do futebol brasileiro e que parece que vai brigar por um título importante, né? Por todos os títulos que for disputar neste ano de 2021. Lembrando que o São Paulo ainda não venceu no Brasileirão, estreou com um empate dentro de casa contra a equipe do Fluminense há 2 semanas e nesse final de semana acabou sendo derrotado pela equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Agora sobre o América, né? O Coelho que perdeu em casa para a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0, gol marcado pelo lateral esquerdo Fábio Santos. A América que larga aí o Campeonato Brasileiro com 2 derrotas. Perdeu fora de casa para a equipe do Atlético Paranaense e em casa perdeu para os comandados do técnico Silvinho, o Corinthians, e o América que precisa se resolver, precisa entrar no eixo no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, sabemos que a luta do América, pelo menos inicialmente, é lutar para não ser rebaixado. E já largar com 2 derrotas já é um cenário extremamente preocupante para a equipe comandada pelo técnico Lisca Doido. Se não bastasse essas 2 derrotas, o América vai ter pela frente na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, claro, depois de encarar o Criciúma, jogo válido também pela terceira fase da Copa do Brasil. América que empatou em casa 0-0 no jogo que foi disputado na Independência, mas se não bastasse essas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, a América que vai encarar a equipe do Flamengo. Portanto, é o Coelho que está em maus lençóis no Campeonato Brasileiro, pelo menos até este presente momento, e vai precisar juntar forças para poder fazer, no mínimo, um duelo equilibrado diante da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Para poder finalizar a minha participação nesta segunda-feira, o Cruzeiro, que no Campeonato Brasileiro da Série B acabou sendo derrotado pela equipe do CRB pelo placar de 4-3. É o Cruzeiro que, assim como o América, mas no Campeonato Brasileiro da Série B, estreia, né? Larga aí no Campeonato da Série B com 2 derrotas. Perdeu para o Confiança fora de casa há 2 semanas e perdeu em casa ontem no Mineirão para a equipe do CRB.
Cruzeiro que tem se notabilizado por ser um freguês do CRB, né? Em 4 partidas disputadas no ano passado, o Cruzeiro não venceu nenhuma vez a equipe alagoana, perdeu na Copa do Brasil o primeiro jogo no Mineirão, depois empatou fora de casa e no Brasileirão da Série B acabou empatando as 2 partidas, né? Tanto no Mineirão e também no estádio Rei Pelé. E agora no Brasileirão da Série B de 2021, o Cruzeiro que mais uma vez foi uma presa não fácil, mas acabou sendo derrotado pela equipe do CRB. Um jogo maluco, 7 gols, 4-3, o Cruzeiro que chegou a ficar com 3-1 contra, conseguiu fazer o gol de empate, mas no finalzinho da partida acabou tomando o gol que acabou fazendo com que a equipe celeste terminasse a rodada de classificação, né, terminasse a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na lanterna do Campeonato Brasileiro. Portanto, que situação lamentável que já se encontra o Cruzeiro neste momento, neste início de Brasileirão da Série B. Cruzeiro, que tem um compromisso importante no meio de semana, vai até a Bahia, a cidade de Juazeiro, encarar a equipe do Juazeirense, jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro venceu a primeira partida disputada no Mineirão pelo placar de 1-0 e joga por um empate para poder avançar às oitavas de final do torneio mata-mata nacional. Lembrando que o Cruzeiro é o maior campeão de toda a história da Copa do Brasil, Cruzeiro que é detentor de 6 títulos. E joga pela Copa do Brasil no meio de semana e no próximo final de semana o Cruzeiro que vai fazer mais um jogo em casa, desta vez vai receber a equipe do Goiás que vem da Série A, né? Acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A 2020/2021. É isso, Leandro, um grande abraço. Eu volto em uma próxima oportunidade, trazendo mais informações e comentário e opinião, obviamente, aqui no Valadares da TV. Um grande abraço, uma excelente semana para todos nós e eu volto na próxima quarta-feira. Até mais!